Bom dia, gente boa! Sejam bem-vindos. Feliz sexta-feira para vocês. Estamos de volta com mais um devocional, hoje num capítulo clássico da Bíblia, Hebreus capítulo 11, também conhecido como o capítulo da fé, o hall da fama dos homens e mulheres de fé na Bíblia, um lugar onde a fé é definida, há uma definição do que é fé. Aliás, hein, gente? Pensa numa coisa que tem confusão hoje na nossa cabeça sobre o que é a fé. A gente acha que a fé é você acreditar numa coisa que não, né, que não faz sentido, que a fé é você torcer muito para que dê certo, que a fé é você, você se esforçar para meio que, pelo teu esforço, fazer com que algo impossível aconteça. Tem tanta coisa, tanta confusão a respeito da fé. E hoje nós vamos ver a definição bíblica de fé, nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de fé e nós vamos ver que a nossa vida é uma vida que precisa ser vivida pela fé. Se nós queremos alcançar os alvos de Deus para nós, nós queremos alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, a fé. Não tem como fugir disso. Isso é exemplificado na vida de tantos dos nossos heróis que vão ser listados nesse capítulo 11 de Hebreus. Hoje eu tinha um compromisso bem cedo hoje de manhã, então eu pré-gravei esse devocional, tá? Então, tá pré-gravado aí, mas eu quero dar um bom dia para todos vocês que estão aí. Vai lá no chat, dá um alô, dá um bom dia, interage aí com seus irmãos e a gente está de volta aí segunda-feira de novo, tá bom? Hebreus capítulo 11 é o nosso texto de hoje. Eu quero lembrar você que Hebreus está argumentando a partir do Antigo Testamento, como nós devemos viver a nossa vida, está argumentando a partir do Antigo Testamento que o Novo Testamento é melhor e está conectando o Antigo e o Novo Testamento. Nós vimos a respeito disso, que os primeiros 10 capítulos ele está argumentando que Jesus é maior do que Moisés, é maior do que o sacrifício, é maior que a terra prometida, é maior que todos aqueles símbolos do Antigo Testamento, ok? Agora, do capítulo 11 ao capítulo 13 de Hebreus, e nós estamos no 11 aqui, ele vai pegar tudo que ele falou e ele vai aplicar a um grupo de hebreus, está ali o nome da carta, né? Que estavam sendo perseguidos pela sua fé. Os hebreus estavam sendo perseguidos pela sua fé. Os recipientes desse livro estavam sendo perseguidos pela sua fé. E aqui o autor vai focar do 11 ao 13 em incentivá-los a não perderem a sua fé, a não desanimarem ao longo do caminho, a não abandonarem o caminho de Jesus por causa da perseguição. E ele já vem provando que Jesus é superior àquilo que eles abandonaram, superior talvez àquilo que os perseguiam acreditavam, que provavelmente era o povo judeu perseguindo os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, né? E ele vai falar aqui sobre como as conquistas dos heróis da fé foram difíceis, não foram fáceis, não foram brincadeira, e assim também eles deveriam permanecer firmes na fé em Jesus. Eu quero olhar contigo um pouquinho o que diz o capítulo 11, versículo 1, que já traz para nós a definição de fé. Olha o que diz o texto. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a certeza de uma coisa que eu espero e é a prova de uma coisa que eu não vejo. Como é que pode isso? Como que eu posso ter certeza de uma coisa que eu ainda espero? Como que eu posso ter a prova, né? Quando você, na construção, por exemplo, você compra concreto usinado, por exemplo, para fazer um piso industrial, você pode pedir a prova. A prova é uma medida daquele concreto que você comprou para você verificar se de fato o concreto que você comprou é aquilo que eles entregaram, se a qualidade do concreto, se a dureza do concreto. Você pode pedir a prova. Como é que então eu tenho uma prova de uma coisa que eu não vejo? Como é que eu tenho uma certeza de uma coisa que eu espero? Se eu não vi ainda, se eu não tenho a prova, eu não tenho nada na minha mão que me prova, mas ele diz, cara, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como que pode ser?
E aqui está a parte super importante a gente entender sobre a fé. Não, se você não lembrar mais nada de hoje, lembre isso aqui, ok? Que a certeza e a prova não vêm do objeto em si. Vamos dar um exemplo, né? Eu queria ter certeza que eu vou, sei lá, vencer uma luta na minha vida, mas eu não venci a luta ainda. Como é que eu posso ter certeza e prova se eu não venci ainda? Como é que eu posso ter certeza e prova se eu não peguei minha vitória na mão ainda? Como é que eu posso ter certeza e prova? É que a minha fé não está na prova, ou no ganhar a prova, ou no aumento, ou na cura, ou na pessoa que eu quero, sei lá, que eu quero influenciar. Minha fé não, o objeto da minha fé não é a cura, não é a pessoa, não é o emprego, não é a conta bancária, não é aquilo que a gente imagina. O objeto da minha fé, o sujeito, vamos dizer assim, da minha fé é Deus. Então, como que eu posso ter certeza de uma coisa que eu ainda espero? É porque a minha fé não está naquilo que eu espero, minha fé está naquele que prometeu aquilo que eu estou esperando. Você entende a diferença? A minha fé não está no emprego porque eu não fui contratado ainda, talvez. Mas a minha fé está naquele que me prometeu que cuidaria de mim. Deus. Então eu posso ter certeza, não porque o emprego já veio, não porque o contrato já foi assinado, mas porque Deus é aquele que promete que, como um pai, cuidará de mim. Então eu tenho certeza de uma coisa que eu espero. Porque a minha fé não está no emprego, nem na empresa, nem no patrão, nem no contrato, nem no salário. Minha fé e minha certeza estão em Deus. Então eu tenho certeza de coisas que eu espero. Você está conseguindo compreender isso? Vamos ilustrar com a próxima frase que ele coloca. E a prova de coisas que nós não vemos. Como que eu posso ter a prova de uma coisa que eu não vi ainda? Se eu não vi ainda, não pode, a minha fé, a minha prova não pode estar naquilo que naquilo que eu estou esperando ainda, que eu não vi. A minha prova tem que estar em Deus. Pastor, estou passando por um perrengue, por uma dificuldade e tal, mas eu estou em paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe por que existe uma paz que excede todo entendimento? Porque o objeto da minha paz não é a circunstância. O objeto da minha paz é o Deus que me dá a paz. Excede entendimento porque as coisas ao meu redor não fazem sentido. Não era para eu estar em paz. Porque todas as circunstâncias estão dizendo que não há motivo para paz. Mas eu tenho paz porque o objeto da minha paz, o objeto da minha confiança, o objeto da minha fé, da minha certeza é o Deus que promete que vai cuidar de mim. Então eu sei que as circunstâncias vão passar. E Deus vai continuar fiel. A fé é a prova das coisas que nós não vemos ainda. Como que você pode ter uma prova de uma coisa que você não vê ainda? Porque você não está depositando a sua fé naquilo que você não viu. Você está depositando a sua fé no caráter imutável de Deus, que promete que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Então eu posso, você pode também, ter certeza daquilo que a gente espera. E a gente pode ter a prova de coisas que nós não vemos. Se a nossa fé estiver firmada em Deus que prometeu e não nas circunstâncias. Isso de fato é a fé. A fé, muitas vezes, no nosso Brasil, com tanta gente ensinando, se você tiver fé, você vai receber tudo que você quiser. Se você tiver fé, Deus vai te abençoar. Se você tiver fé, você vai prosperar. Se você tiver fé, amanhã você vai estar dirigindo Lamborghini. Se você tiver fé, você vai, né? A gente transformou a fé como se fosse num pensamento positivo. Queridos, a fé é muito mais do que pensamento positivo. Nada contra você pensar de forma positiva, isso é legal, né? Eu sou otimista, espero que você seja também. Mas a fé é uma certeza que eu tenho baseado no caráter do Deus que eu sirvo. Você entende? Imagine alguém que você confia como uma pessoa de palavra. Você diz, não, esse cara, quando ele fala, ele cumpre. Se o cara falar, sexta-feira à noite, 7h32, eu vou estar na tua casa te entregando um presente. Cara, você vai esperar que 7h32 o cara vai tocar a campainha.
Por quê? Porque você conhece o caráter da pessoa. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo. Eu não estou vendo, mas eu sei quem me prometeu. Quem me prometeu é Deus, ele é Deus que não mente. Então eu não estou vendo ainda, mas eu tenho a certeza. Por quê? Porque eu tô confiando no caráter daquele que me prometeu. Isso é a fé verdadeira, não é pensamento positivo. Vamos pensar positivo, vamos ficar, né, esperando aqui para ver se dá certo. É até confuso, né? Porque na nossa cultura a gente fala de fazer uma fezinha, né? Ir lá na loteria. Fazer uma fezinha. E a gente usa a palavra fé para um negócio que, aliás, né, gente, estatisticamente, só para estragar o dia de alguns de vocês aí, você tem mais probabilidade, em geral, tá? Claro que as estatísticas mudam a cada né, negócio aí a cada sorteio. Mas você tem mais probabilidade de ser atingido por um raio a caminho da lotérica, não é ser atingido por um raio em algum momento da sua vida. Você tem mais probabilidade de ser atingido por um raio a caminho da lotérica do que ganhar na loteria. Então calcula aí, qual a probabilidade de você, a caminho da loteria, saindo da sua casa, a caminho da loteria, ser atingido por um raio? Qual que é a probabilidade? Pois é, você tem menos probabilidade de você ganhar na loteria. Então, cuidado aí com essas coisas aí que não, né, que não são dignas da nossa confiança. Mas a gente usa essa palavra fezinha. Vou fazer uma fezinha, vou lá na loteria fazer uma fezinha. E a gente acha que fazer a fezinha é a gente apostar numa coisa esperando que aconteça. Mas se não acontecer, também está tudo bem. Não. A fé bíblica é a fé depositada no caráter e na promessa de um Deus que é imutável e fiel. É a certeza das coisas que eu não vejo. É a prova das coisas que não vejo ainda. Vamos continuar? Olhando aqui algumas coisas que ele vai dizer. Olha só. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior a Caim. Está começando a listar os heróis da fé, tá? Abel, filhos de Adão e Eva. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Ele começa a listar algumas pessoas aqui que são homens e mulheres, daqui a pouco vai ter mulheres de fé. Olha só, o versículo 6 é clássico, olha aqui o que diz. E sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Cara, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Por quê? Porque você só vai viver para Deus, você só vai confiar em Deus, você só vai negar-se a si mesmo para seguir os caminhos de Deus, se você tem fé no caráter de Deus que recompensa aqueles que o buscam. Se você não tiver fé, você vai dizer, não, eu não vou fazer isso aí não, ninguém faz, por que eu vou fazer? Todo mundo faz errado, por que eu vou fazer certo? Todo mundo deixa para amanhã, por que eu vou fazer hoje? Todo mundo, né? Se você não tem fé na promessa e no caráter de Deus que faz com que você mude a sua conduta, com que você viva de forma diferente. Por exemplo, né? Para a gente acreditar no céu, tem que ter fé. Como que eu sei que vai ter um céu de verdade? Quem que já foi e já voltou para contar a história? Como que eu sei? Cara, eu não sei. Eu não sei no sentido de eu já ter ido lá e ter visto. Eu sei baseado no caráter daquele que prometeu. E eu vivo a minha vida aqui de uma forma que agrade a Deus, porque eu quero estar com Deus para sempre no céu. Agora, se eu não acredito, se eu não tenho fé em Deus, se eu não tenho fé que vai ter um céu, que vai ter uma vida após a morte, que a vida eterna é verdadeira, que aquilo que eu faço nessa vida impacta como eu vivo depois dessa vida, se eu não tenho fé nisso, eu não vou agradar a Deus, vou agradar a mim mesmo, vou ser o cara mais hedonista do mundo, vou procurar meu próprio direito, meu próprio prazer, passar por cima de você para eu me beneficiar, simples assim. Então a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. E aí ele vai começar a listar aqui o hall da fama da fé, né? Alguns heróis, olha só. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Presta atenção aqui. A história de Noé, de forma bem resumida, bem rápida, para se você não sabe. Na época de Noé, quando ele construiu uma arca gigantesca, tá? Se você for no estado do Kansas, eu acho que nos Estados Unidos, foi construída uma réplica da arca
fiel aos tamanhos e às medidas constadas na Bíblia. É gigante, você não faz ideia. Você não faz ideia. Tá? Procura aí, réplica Museu da Arca, Estados Unidos. Procura no Google aí para você ver o tamanhozinho do negócio. Detalhe, Noé construiu um barco, uma arca, que é um barco, conforme as medidas e ordenanças que Deus deu para ele. Detalhezinho que talvez você não saiba do contexto. Até os dias de Noé não tinha chovido sobre a terra, não chovia. Não chovia. A chuva, como nós a conhecemos, não existia na época de Noé. Então Deus diz, constrói um barco aí que vai vir um dilúvio, vai encher a terra de água, vai cobrir todos os montes. Se você não construir o barco, você e sua família vão morrer. E o cara constrói um barco. Que água é essa, Deus? Que chuva? O que é chuva? Nunca vi chuva. Que chuva, Deus? Está viajando. A água que vai cobrir todos os montes no ambiente semiárido. Você está doido? Olha o que diz aqui o texto. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Ei, isso é fé. Isso é fé. Esquece crendice, torcer para dar certo. É uma fé que age em cima de um entendimento de que aquele que me falou cumpre. Eu nunca vi esse negócio de chuva, mas se aquele que me falou vai cumprir, então eu vou construir a arca. Vamos continuar. Versículo 8. Abraão, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão sai, né? Gênesis capítulo 12, Deus vem para Abraão, diz, Abraão, sai da sua terra, da terra da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão vai, então, para essa terra que ele ia mostrar. Abraão não sabe que ele está pisando em Canaã, na terra que os seus descendentes herdariam. E hoje se chama a terra o país de Israel. Abraão foi para um lugar que ele não sabia. Deus disse, só vai, quando você chegar lá eu vou te avisar. E ele foi e pisou num lugar que logo depois, né, algumas gerações depois, seria conquistada pelos seus próprios descendentes. Então, Abraão foi movido pela fé. Pula comigo agora para o versículo... Tem vários aqui, tá? Vamos pular aqui, ele está falando de Abraão ainda, está falando de Moisés aqui, ó, Moisés, vamos pular para o versículo 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Cara, Moisés poderia ter se escondido como neto de Faraó, poderia ter dito, cara, eu sou neto de Faraó, faço o que eu bem entender, tenho os meus direitos como neto de Faraó, mas ele se recusa a ser identificado como neto de Faraó e ele procura então ser identificado como um israelita. Ele paga um preço por isso, mas se torna o grande líder do povo de Deus. Então, versículo 24, pela fé Moisés se recusou, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado. Ele inclusive confronta Faraó e gera tudo aquilo que é contado ali no livro do Êxodo. Quero ler com você mais um pouquinho de alguns outros arremates aqui a respeito de heróis da fé. Versículo 32, olha só o que diz. Que mais direi? Então ele já citou aqui, né? Abraão, Noé, Moisés, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, Daniel, apagaram o poder do fogo e escaparam o fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Olha aqui, versículo 38. O mundo
não era digno deles. O mundo não era digno deles. São pessoas que pela fé fizeram o que ninguém fazia. Abriram mão de coisa que ninguém abriria mão, inclusive da sua própria vida. Nega Jesus aí que eu preservo sua vida. Pode matar, mas não negar Jesus, não nega. O mundo não era digno deles, diz o texto aqui. Só que olha o versículo 39, que interessante. Olha que interessante. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Eles andaram pela fé, foram um exemplo para nós, mas não receberam aquilo que tinha sido prometido, porque eles ainda faziam parte da antiga aliança. Está falando aqui de Jefté, de Davi, de Moisés, de Caim, né, de Abel. Está falando de homens que ainda não viram aquilo que os hebreus recipientes desse livro estavam vendo. Jesus Cristo, morto, ressuscitado, sabe, glorioso, o evangelho se espalhando e assim por diante. Então ele está incentivando esses irmãos a permanecerem firmes mesmo quando as circunstâncias são contrárias, inspirados pela fé daqueles do Antigo Testamento. Mais uma vez, ele está conectando o Antigo Testamento com o Novo. E está dizendo que o que tem no Novo é ainda melhor. Por quê? Porque o Antigo Testamento, a turma ficou pela fé, apesar de não receber a recompensa. No Novo Testamento, esses recipientes, né, os receptores desse livro, eles já entendiam Jesus, já entendiam a morte, a ressurreição, o perdão dos pecados, e diz, cara, fica firme na fé. Permaneçam firmes na fé. Assim como os nossos heróis do Antigo Testamento também permaneceram. Eu quero aqui fazer uma aplicação contigo rapidinho. Gente, é óbvio isso, né? Mas textos como esse nos levam a refletir sobre algumas verdades. Uma delas é: a vida não é fácil. Não é verdade? A vida não é fácil. A vida dos nossos heróis da fé também não foi fácil. Aqui é listagem, eu nem li tudo. Se quiser ler o capítulo todo, depois você lê, você vai ver quantas coisas são listadas ali. E a nossa vida, presta atenção nisso, ela precisa ser guiada pelas nossas convicções e não pelas nossas emoções. Vou repetir, porque você precisa fixar isso. A nossa vida precisa ser guiada pelas nossas convicções, não por nossas emoções. Porque as nossas emoções, elas vão e vêm. As nossas emoções, dependendo do seu estado de cansaço, o que você comeu ontem, como você dormiu, o que pessoas fizeram ou deixaram de fazer contigo hoje, suas emoções vão oscilar. As nossas convicções são firme fundamento para a gente caminhar. O livro de Hebreus, o capítulo 11, está cheio de homens e mulheres que caminharam por convicções a despeito das suas emoções. Os nossos heróis não obtiveram as conquistas que estão listadas aqui em Hebreus capítulo 11 facilmente, foi com esforço. Esforço que nos amadurece, esforço que nos transforma, tem um esforço, tem uma caminhada de fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Como que eu posso ter certeza da coisa que eu não vejo? Que eu tenho certeza, eu tenho confiança em Deus. Isso amadurece a gente, isso fortalece a gente, isso nos transforma. Quem estava aqui na PIB na época, né? Estou procurando a minha chavinha aqui, mas está lá tá nessa estante aqui atrás de mim. A gente pegou a chave, né, da casa nova, do prédio que Deus nos daria. Muito antes do prédio até ir para leilão, a gente já estava distribuindo a chave da casa. Como é que você distribui uma chave simbólica de um prédio que nós vamos conquistar se nem foi para leilão ainda? E não sabemos nem quantos vão entrar contra a gente no leilão. Cara, fé. Fé. Tenho certeza? Não tenho certeza no prédio e no leilão. Tenho certeza no caráter de Deus que prometeu e vai cumprir. E Deus prometeu e Deus cumpriu. Para a glória dele. Para a glória dele. Então não é fácil, é com esforço, mas é um esforço que nos amadurece, que nos transforma. Se você fez parte dessa jornada da Conquista Casa Nova com a gente, você sabe do que eu estou falando. Se você caminhar em cima de uma palavra, em cima de uma promessa de Deus, crendo que vai acontecer, mesmo quando as circunstâncias objetivas ao nosso redor não afirmam isso. Queridos, não se trata aqui de
masoquismo, né? Vou querer sofrer. Ah, vamos sofrer porque vai ser difícil, a gente tem que sofrer. Não, se trata aqui de maturidade. Maturidade. Abrir mão do hoje por um amanhã melhor. Faz parte de abrir mão do hoje por um amanhã melhor. Cara, eu não vou, como Moisés aqui, né? Não vou me considerar aqui neto de Faraó. Cara, vou abrir mão disso para eu poder liderar um povo para um amanhã melhor. Queridos, uma das definições de maturidade, é a capacidade de abrir mão do hoje por um amanhã melhor. Abrir mão do hoje para o amanhã melhor. Uma das definições de maturidade é dizer, cara, eu vou sacrificar hoje, eu vou pagar o preço hoje, porque amanhã vai valer a pena. Um dos sinais e uma das marcas da imaturidade é dizer, não, hoje eu vou fazer tudo que eu quero hoje, vou fazer tudo agora, hoje, do jeito que eu quero. Depois a gente vê, né, o dia de amanhã. Abrir mão do conforto de hoje por um alvo maior. E, queridos, nós temos um chamado para abrir mão do hoje por um alvo maior. Nós temos o chamado de nós abrirmos mão de coisas que todo mundo faz, mas que a gente não faz. Abrir mão de viver uma vida hedonista, né, focado somente em mim mesmo, no meu prazer, na minha realização pessoal. Em prol de um propósito de Deus, de um chamado de Deus para a minha vida. Então, se você quer viver para um alvo maior, se você quer viver com a eternidade em vista, se você quer viver para um propósito de Deus, se você quer viver para a salvação, você vai ter que caminhar por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque olha aqui, versículo 6. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. A recompensa vem depois, gente. A recompensa não é na hora. Mas por que eu vou fazer o que ninguém faz? Por que eu vou fazer certo quando todo mundo faz errado? Por que eu vou, honrar pai e mãe? Por que eu vou... Enfim, liste aí qualquer coisa que Deus manda a gente fazer. Por que eu vou fazer isso se todo mundo faz e está tudo certo? Porque nós não vivemos de acordo com aquilo que a gente vê, nós vivemos de acordo com a fé, buscando agradar a Deus, crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, que essa palavra de hoje possa inspirar em mim e em você essa fé. A fé que nos dá coragem para a gente dizer não para as coisas do mundo, sim para as coisas de Deus. A fé que nos dá a capacidade de enxergar além do hoje. A fé que nos faz, talvez, fazer coisas que para algumas pessoas não faz sentido. Assim como Noé construiu uma arca que as pessoas ao seu redor literalmente zombavam dele. Está construindo um barco num lugar que não chove? Você está doido? E tem coisas que às vezes Deus vai pedir para a gente fazer que não vai fazer sentido para os outros. Talvez você é um dos que vai se batizar nesse final de semana. E talvez tenha algumas pessoas que estão dizendo, cara, isso aí, para que isso? Não precisa, não faz sentido. Você não precisa fazer isso. Isso não vai mudar o amor de Deus por você. Por que você vai gerar isso, um conflito na família? Por que você está fazendo isso? Talvez tem pessoas que não compreendem o que você está fazendo. Mas a fé é uma forma de a gente agradar a Deus, a gente poder dizer, cara, eu creio que Ele existe, Ele recompensa aqueles que o buscam. E não é fácil, não tem a ver com aqui e com agora, mas eu estou buscando agradar aquele que morreu por mim e se entregou por mim. Então eu ajo não baseado nas circunstâncias ou na facilidade da vida, eu ajo buscando agradar. Né? Lembra do que disse ali sobre Noé? Capítulo 5, versículo 5? Noé, movido por um santo temor. Não medo de Deus, é um temor de dizer, cara, se Deus mandou fazer, eu vou fazer. Não é porque eu acho que faz sentido, não é porque os outros concordam, é porque Deus mandou fazer, cara. Quando Deus diz, eu faço. Batismo, por exemplo, é um mandamento. Cara, aquele que crê em Jesus deve ser batizado. Cara, eu não faço isso porque é bacana, não faço isso porque todo mundo concorda, não faço isso porque é legal. Eu faço isso porque Deus mandou fazer. Isso é caminhar pela fé.
com a esperança e com a certeza de que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Eu preciso encerrar por aqui, nosso tempo já estourou. Vamos orar e vamos pedir que Deus nos inspire, né, a sermos motivados, movidos pela fé. Que a nossa vida seja uma vida também que pessoas possam olhar para trás e falar, cara, pela fé, o João, a Maria, a Joana, né, o Pedro aí, fez diferença. Amou sua esposa, cuidou da sua casa, serviu a igreja, fez a diferença. Pela fé, ele fez a coisa certa, mesmo quando ninguém estava olhando. Pela fé, agiu num santo temor, não buscando agradar homens ou ser motivado pelos homens, mas buscando agradar a Deus, motivado pela fé. Que assim seja sobre a sua vida e sobre a minha também. Amém? Vamos orar? Pai, nós oramos hoje, inspirados pela fé, oramos a Ti pedindo que o Senhor nos ajude, pedindo que o Senhor nos incentive, nos motive a partir desse texto, a vivermos uma vida também não focada nas circunstâncias ou no favor das pessoas ao nosso redor, das pessoas serem favoráveis ou não, mas nós sejamos movidos pela fé, por um santo temor e pela certeza das coisas que nós não vemos. Aplica essa mensagem, Deus, essa palavra ao coração de cada um dos meus irmãos. Eu oro nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser. Abraço, até lá. Tchau, tchau.